Eu concordo com todas as colocações. Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo, é um jogador em nível de seleção brasileira, e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Bem, eu acho que essa palavra, né, saber sofrer, é muito relativo isso. Ninguém quer sofrer no futebol. E nós tínhamos consciência. Isso seria um fato em razão e principalmente do desgaste que nós tivemos no meio de semana. A equipe da Portuguesa não atuou, se preparou muito bem para o jogo, fez um primeiro tempo brilhante, uma pegada fantástica, uma marcação muito agressiva, dificultou, complicou bastante as nossas ações. Nós tivemos dificuldades em fazer a bola rodar de um lado para o outro, isso daí é um fato, nós temos que reconhecer. Agora, ao mesmo tempo que isso aconteceu, nós tivemos uma equipe que não se entregou, que foi vibrante, que foi guerreira, querendo o resultado a todo momento. Não nos omitimos em sentido nenhum, insistimos até o final da partida. Eu acho que nós tivemos merecimentos também para alcançarmos o nosso gol. Eu acho que foi um jogo onde eu reconheço, não foi brilhante tecnicamente, as duas equipes jogando um futebol de uma disputa muito franca a todo momento, em todos os quadrantes do campo praticamente, e não tão rica tecnicamente falando. Mas o que importa é que numa semana muito pesada que nós tivemos, ainda que não se entenda isso, que dificilmente você consegue explicar uma situação como essa, jogar com o desgaste que nós jogamos, não só emocional, mas principalmente físico, no jogo da quinta-feira, e virmos para cá um jogo pesado também, mais uma decisão, poucas equipes conseguem fazer e ter esse tipo de aproveitamento. Eu acho que foi muito importante e isso nos levou a uma classificação fundamental para uma semifinal importante e decisiva aí do Campeonato Paulista. Eu concordo com todas as colocações. Ele foi fundamental na noite de hoje, foi decisivo, é um jogador em nível de seleção brasileira, e isso tudo acho que já mostra aquilo que vem fazendo esse profissional há alguns anos. Ele teve uma retomada na carreira fundamental e muito importante. Hoje é um dos principais jogadores da nossa equipe. Fico muito feliz de tê-lo e vendo esse crescimento e essa evolução que ele vem apresentando. E para a equipe ele é fundamental e um jogador que tem feito a diferença em muitos momentos, em jogos decisivos. Ele foi de uma presença assim que modificou muitos dos nossos resultados. Eu acho que nós temos que fazer aí um reconhecimento e um agradecimento ao Hugo, que ele continue trabalhando para que essa evolução seja ainda maior e ele alcance todos os objetivos traçados na carreira que tem. Para quem não entende o que é um desgaste, o Bidu está indo para a 7ª partida em sequência. O Memphis, sem que tenha feito a mínima pré-temporada que nós não tivemos, uma pré-temporada, também não alcança a sua plenitude nesse início de ano. As dificuldades serão ainda maiores daqui para frente. Com tudo isso, o Corinthians foi a equipe, talvez tenha sido a equipe que mais tenha jogado nesse princípio de ano. Nós não tivemos até agora um momento sequer, não me lembro de termos uma semana em aberto. E queira ou não, a todo momento, graças a Deus, a possibilidade de uma decisão. Eu acho que tudo que esteja ao nosso alcance, nós estamos fazendo para que possamos ter a melhor equipe possível a cada rodada. Mais um exemplo, o Cruzeiro jogou ontem, nós estamos jogando hoje, no final do dia praticamente, já entrando a madrugada da segunda-feira. Nós jogaremos quarta-feira contra o Cruzeiro, com praticamente um dia e meio a mais de recuperação do que a nossa equipe. Faz diferença isso? Muito, muito, uma diferença brutal, que poucos enxergam. Agora, nós temos a obrigação de chegarmos lá na quarta-feira e fazermos o nosso melhor resultado possível. É assim o futebol. Nós não temos como explicar determinadas situações, ainda que a gente tente colocar a todo instante.
Mas com certeza, se não tivéssemos feito o gol de empate e a virada, colocariam que, olha, isso daí é choro, isso daí é não sei o quê. É assim, o futebol é assim. Eu estou já antevendo uma situação que com certeza já estava preparada para uma possível derrota. Eu gostaria de saber a opinião de todos vocês, porque é difícil. Não é fácil uma tomada de decisão, e eu sou sincero, não é fácil uma tomada de decisão como essa. Nós queremos brigar pelo título do Campeonato Brasileiro também, se tivéssemos possibilidades de estarmos com uma equipe composta em todos os jogos. Mas não existe esse momento, nesse início, para nós, pelo menos. A nossa recuperação está sendo muito curta. Alguns jogadores já envolvidos com o departamento médico. Hoje, o retorno do Bidon, na expectativa de que voltem rapidamente Yuri, Caio, que ainda praticamente nem estreou. Então, a cada rodada você tem que trabalhar com todos esses problemas que aconteçam. E a recuperação de uma partida para outra. Se tivéssemos iniciado da maneira correta, é natural que nós estaríamos hoje um pouco mais acelerados. Mas não foi isso que aconteceu. Depois de 10, 12 dias de uma pseudo-folga, nós já estávamos praticamente em campo, estreando. E já jogando clássicos. Não tem como você administrar nada. Amanhã saber quem está bem, quem não está, quem possa evoluir para um jogo tão importante como o que teremos aí na quarta-feira. Bom, primeiro assim, ele está fazendo um trabalho um pouco mais pautado em condições físicas do que propriamente técnicas. Ele ficou um tempo muito maior parado e ele necessita recuperação de força, essas coisas todas que envolvem esse início de uma temporada. Nós estamos tendo essa paciência com ele. Eu não quero fazer nenhuma avaliação. Antes dele, que nem nós viemos agora de 14 períodos com ele, em trabalhos, em treinamentos, tanto ele como o Fabrício Angelielli. O Fabrício, porque acelerou um pouco mais em razão de já vir desenvolvendo um trabalho, ele hoje já esteve no banco em razão e principalmente pelo momento do Bidu, como eu disse anteriormente, 7 partidas jogadas hoje. Então, eu precisei ter mais um homem ali. Não seria necessário. Se ele tivesse que entrar, ele entraria naturalmente, mas assim, sempre não estando ainda na sua totalidade, na sua melhor condição. O mesmo está acontecendo com o Zacarias. Então nós temos que ter essa paciência com ele, para que o coloquemos e ele possa, a partir daí, buscar a sua melhor condição. Nós ainda estamos num processo inicial. A partir de agora, hoje, foi o primeiro período de retomada dele, de descanso, de recuperação, para que a partir de amanhã nós comecemos aí um novo momento com o Zacarias. Olha, eu falei até no jogo anterior, é muito difícil você administrar um fato como esse. São jogadas esporádicas e momentâneas. O jogador tem que ver e a tomada de decisão sendo a melhor possível, não é fácil. É um momento de uma decisão única e nem sempre você toma aquela que seja ideal. Alguns poderiam ter sido evitados, outros necessários. Futebol é assim, é muito difícil se trabalhar um fator como esse. Justamente por isso, para a gente ter uma compactação maior, bolas aéreas muito perigosas da equipe da Portuguesa, eu precisava ter mais um jogador de bola aérea. O Ranieri fez uma grande partida no meio de semana, se desgastou bastante. Nós queríamos uma compactação e ao mesmo tempo uma boa saída de bola que nós teríamos com o Alan. Num primeiro momento isso foi alcançado, depois foi se perdendo aos poucos porque nós não tivemos essa aproximação. Hoje nós não tivemos a mesma dinâmica de marcação que nós sempre demonstramos, nos faltou força para que pudéssemos combater um pouco mais a equipe adversária. Com isso demos muito espaço. Mas não foi um problema só de meio campo, não. Foi um problema que se origina sempre no nosso movimento inicial de início de pressão. Não existindo, vai abrir espaço, porque nós adiantamos a primeira linha. Se a segunda não estiver bem orientada e pressionante com o trabalho da primeira, você acaba tendo dificuldades e a partir daí as equipes se acham, se procuram, em razão de ser uma equipe qualificada. A equipe da Portuguesa é uma equipe que vem num processo de evolução muito bom, crescendo
e fez grandes jogos justamente porque teve posse de bola. Não é uma equipe que alcançou a posição que alcançou por um acaso, não. Muitas equipes tiveram dificuldade de jogarem com a Portuguesa, não foi diferente com a nossa equipe. Nós tivemos sim problemas, mas merecimentos também para buscarmos o empate. Não, em sentido nenhum. Nós precisamos parar com essas alegações que um jogador altera o padrão de uma equipe para mais ou para menos. Não existe isso. O futebol é um trabalho coletivo. Não é, olha, não escalou um jogador, por isso perdeu. Não. Tirem isso da cabeça, isso não existe. O trabalho coletivo de uma equipe, ela parte do momento em que todos estejam numa mesma sintonia. Se isso acontece, primeira linha de marcação, meio campo ajustado, encostando, aproximando, o que a Portuguesa teve na primeira etapa. Por que não aconteceu o mesmo fato na segunda etapa? Não teve uma caída de produção? Natural, todo mundo tem. E eles se prepararam muito para essa partida. Então, isso vai acontecer com todas as equipes. Nós vínhamos fazendo grandes partidas, não foi uma partida tão boa no meio de semana e conseguimos a vitória. Foi pela escalação de um ou não, colocar ou tirar? Não, não foi nada disso. Foi um jogo coletivo. Sofremos também? Sofremos. Mas sofremos em outros jogos e, de repente, ou melhor, prevalecemos em outros jogos e não tivemos o resultado a nosso favor. Então, tem momentos que isso também vai acontecer. O Corinthians está num processo ainda de evolução, mas nós não temos a equipe totalmente estruturada para que, com mudanças de uma partida para outra, você mantenha o mesmo rendimento até então. Não foi treinado, foi uma necessidade. Eu queria ter ele e o Vitinho pesando um pouco mais o lado para que pudéssemos ter um pouco mais de jogadas ali. O Bidu já vinha num desgaste muito grande, ele suportou até onde deu. Naquele momento, eu não costumo trocar jogadores faltando 5, 6, 7 minutos, não gosto de fazer isso, mas houve a necessidade. Então, eu procurei colocar ali um jogador que pudesse dar um impulso ainda ao Vitinho. E queira ou não, numa bola invertida, no movimento do Vitinho e do Kaique, acaba saindo o gol que nos deu a possibilidade dos pênaltis. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.